Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei, para que a gente tenha também o contraponto aqui nas nossas aulas. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira informal, de maneira anônima, via depósito bancário, via Pix. Aqui na descrição do vídeo também tem a chave Pix e o número da conta bancária para aqueles que queiram fazer a sua doação de maneira livre e espontânea. Bom, gente boa, 35ª lição dentro do livro de Gênesis. Estamos dentro do ciclo de Jacó. E vem aquela pergunta. Jacó está servindo a Labão, Jacó tem duas esposas e em Gênesis 30, nós vamos ver no finalzinho de Gênesis 30 que começa uma família. Jacó tem o seu primogênito, ou seja, a família agora começa a ter os filhinhos, os netos. Como é que Jacó vai se comportar agora? Bom, fica uma pergunta também. O texto mostra que Jacó é uma pessoa de posses, uma pessoa que tem uma grande influência na família, com Labão, com a família de Labão. E aí vem aquela pergunta, de onde vem a riqueza de Jacó? Porque Jacó, ele era um homem que tinha, a gente sabe, são as 12 tribos de Israel, um homem de posses. E aí, vamos ver hoje, o texto de hoje, de onde vem a riqueza de Jacó. Gênesis 30, 25, 31. Tendo Raquel dado à luz a José, Jacó disse a Labão, deixa-me partir para a minha casa, para a minha terra. Então aqui surge o desejo de José fazer o caminho de volta. O caminho de volta para a sua casa, o seu êxodo. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais servi, a fim de que eu me vá. Sabes quanto tempo te servi em tua casa? Labão respondeu, se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Essas informações são muito importantes para o texto. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e te darei. Jacó disse, tu sabes que tenho te servido e também aumentado teus rebanhos por graça de mim. Tinha pouca coisa antes de minha chegada, tudo aumentou depois. O Senhor abençoou a cada um de meus passos. Agora, quanto a mim, quanto trabalhei para minha casa. Então, assim, Jacó está dizendo, olha, eu fiz muito por você e Deus te abençoou por minha causa. Agora vem a pergunta, o que eu fiz para mim? Eu estou trabalhando, tenho 2 esposas, tenho um filho, mas eu não tenho nada para mim. Labão, novamente, vai propor uma escolha para Jacó. Vamos ver um pouco, né? Vamos ajustar, vamos ver como é que vai ficar o teu futuro. É o que pensa Labão. Com certeza ele não quer que Jacó vá embora. Ele quer evitar perder as suas filhas, os seus netos, perder tudo que Jacó reuniu. É uma bela família até agora. Não apenas os filhos, mas também essas posses, esses bens que Labão conseguiu. Ou seja, Jacó é conveniente para Labão. Portanto, o tio que se tornou sogro pretende mantê-lo por perto, mas ele quer ganhá-lo. E Jacó, neste momento, ele vai agir com uma diplomacia que talvez seja um dos primeiros pontos para a reflexão. Como eu já disse várias vezes, o texto bíblico de Gênesis, na verdade, é uma instrução para o povo, uma instrução que tem como fundamento dizer como o judeu deve se portar em certas situações, em certas relações, quais são as verdadeiras atitudes que um hebreu deve tomar em certas situações da vida. Então isso é muito importante a gente ter como chave, porque o que está sendo dito aqui? Ó? Eu estou trabalhando, essa pessoa está trabalhando, ele tem uma vida, ele construiu uma história, porém, a grande importância aqui, como se posicionar? E aqui vem a primeira chave. Jacó agiu com seu sogro com diplomacia.
Ele sabe que não é, você me dá tanto que eu vou embora. Não é assim. Ele entende que o sogro depende dele. E tudo o que ele for fazer agora deve ficar bem para um e bem para outro. Afinal de contas, são família. Então, aqui tem um grande ensinamento. Tratando-se de família, sempre saber que deve-se fazer as coisas e pautar as coisas com equilíbrio. Existem mal-entendidos, muitas vezes, causados por o quê? Por falta dessa diplomacia, por falta desse ter a capacidade de refletir sobre as coisas. Pensar que o outro, quando toma uma posição, ele está defendendo muitas coisas que você também está defendendo, só que do ponto de vista dele. Então, o texto de Gênesis 30, 31, 32 vai dizer o seguinte: o que hei de te dar? É uma pergunta de Labão. Jacó respondeu: não me darás nada. Aceitas o que eu vou te propor e continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Vou hoje passar pelo meio de todos os teus rebanhos e pôr à parte entre os cordeiros todo animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras tudo que é manchado ou malhado. Isto será o meu salário. Ou seja, ele propõe que ele vai olhar e todos aqueles que tiverem manchas, forem malhados, ele vai separar para ele. Labão parece ter interesse e aceitar isso, porque ele entende que assim Jacó continuará trabalhando para ele, simplesmente a partir daquilo ali ele vai gerar uma renda para ele. Até porque ele não vai ter que, assim, pegar uma quantia, separar o seu rebanho, tipo, me dá metade. Não. Ele vai separar aquilo que está. Gênesis 33. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro, quando vieres a verificar o meu salário. Tudo que for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros será considerado roubo, ou seja, ele vai separar somente os manchados, os malhados e os negros. Aquilo que não for manchado, malhado ou negro entre o seu rebanho é de Labão. Simples e objetivo. Labão disse: está bem, seja como dizes. A questão é que Jacó está agindo aqui com uma esperteza própria das pessoas que conhecem o que estão fazendo. Ele tem uma técnica especial, né, que parece beirar a magia, de modo que as ovelhas que nascem, todas, como ele diz, nascem escuras, e as cabras nascem todas irregulares, ou seja, elas nascem malhadas. Então, os cordeiros eles estão nascendo negros e as cabras estão nascendo manchadas, malhadas. E aí, Gênesis 35 a 42. Naquele mesmo dia, ele separou isso e o texto, a partir de 37, vai mostrar como é que ele fez isso, como é que ele trabalhou essa realidade. Ou seja, as cabras, elas passaram a cruzar mais com os machos malhados e negros, né? As cabras. E os cordeiros com as ovelhas negras. Então, o que aconteceu de fato é que todo o rebanho, imagine um grande rebanho, onde os filhotes vão nascer com esse tipo. Então, aqui se está dizendo algo que depois nós vamos ver, é um jogo de palavras, né? Neste ponto, Labão começou a se incomodar. Ele deixou de ser tão bom quanto ele diz assim, temos que mudar esse sistema. E Jacó disse, tudo bem, você quer ficar com os negros? Fica com os negros. Eu pego os brancos. Você escolhe o que você quer. E aí a coisa se inverte. No ano seguinte, nasceram como Jacó escolheu, ou seja, nasceram mais brancos, né? E é muito interessante, porque o texto vai dizer que ele usou galhos de álamo para fazer essa marcação do rebanho. E esses galhos de álamo, quando você remove a casca, é branco, né? O que o texto está querendo dizer? Bom, é um conto antigo, é quase que uma brincadeira, né? Ele brinca com os nomes álamo, que em hebraico é lime,
que tem mesmas consoantes de Labão. Significa branco. Também significa leite. O álamo é esbranquiçado, uma casca branca chamada de Labã. Então, a ação de Jacó é remover a casca, é descascar o branco. Mas se sente aqui, quando você lê o texto, que está dizendo que é descascar Labão, é tirar uma com a cara de Labão. Ou seja, Labão, ele entrou de inocente nisso. Ou seja, mais uma vez, aquele que gostava de enganar os outros foi enganado. Foi enganado. Quer dizer que Jacó não deixou de ir embora. Jacó não foi embora sem dar uma justa repreensão e ensinar também a Labão. Da mesma maneira que Labão disse, olha, você não é o mais esperto, agora Jacó está dizendo, você também não é o mais esperto. E ele faz isso para educar. Jacó, ele vai instruir Labão. E isso vai servir para a vida de Labão. É mais uma história de duplo sentido, uma história que é cheia de duplos sentidos, com um sistema narrativo um tanto humorístico, né? E isso vai servir também para Labão, porque Labão, quando tiver que contratar os seus próximos administradores, vai entender isso. E isso gerou para Jacó uma grande fortuna. Desta forma, depois de alguns anos, né, o rebanho de Jacó era enorme, porque ele, com o processo de cuida e de gestão dos seus rebanhos, ele determinava que num ano iam nascer brancos, no outro ano nasceriam pretos. E isso ele sempre fez, ou seja, ele conhecia muito bem o seu ofício de pastor. Então, aqui é também aquela chave de leitura. Jacó fez isso brincando. Jacó fez isso de uma maneira muito controlada. Ou seja, o texto está dizendo, aprenda o teu ofício. Do teu ofício, ninguém te engane. No teu ofício, você tem que dominar e saber fazer as coisas da melhor maneira possível. É assim que você ganha dinheiro. É assim que você fica rico. É assim que você consegue posses. Ou seja, foca no teu ofício. Aprenda a trabalhar. Aprenda a prestar atenção de como é que as coisas funcionam. O texto em hebraico, muito mais que tratar sobre que Jacó está passando a perna no seu sogro, não, ele não está fazendo isso. Ele está simplesmente gerindo o seu processo, porque o tratado foi que ele não ia ficar com as ovelhas malhadas nem escuras. E nasceram ovelhas malhadas e escuras, de direito dele. No outro ano, o seu sogro achou que não estava sendo útil aquele contrato, mudou o contrato. Então você fica com as brancas e eu fico com as malhadas. O que Jacó faz? Vai lá com o seu conhecimento de pastor e faz a gestão do rebanho. E aí passam a nascer mais brancas. E aí que é o texto que vai ser engraçado. Ele está descascando Labão. Ou seja, Labão, você quer que o teu rebanho faz você a gestão. Você faz a gestão. Como você mandou eu fazer gestão, e nós temos um contrato, é de meu interesse que nasçam mais pretas este ano e nasçam mais brancas no ano que vem. Então, aqui, o texto do Evangelho, o texto sagrado, está ensinando ao hebreu dizer o seguinte, no teu ofício, naquilo que você foi instruído a fazer, naquilo que é de tua competência, seja mestre, conheça, não dê isso a ninguém. Se você tem interesse em que esse seja o resultado, trabalha para que esse resultado seja alcançado. Se existe algo, haja de acordo com aquilo que é próprio. Então, esta é a grande lógica que nós temos aqui. Então, esse Gênesis, os últimos versículos do capítulo 30 do livro do Gênesis, vão tratar disso. Primeira coisa, no convívio familiar, nas relações familiares, inclusive nas relações econômicas e sociedade,
haja com prudência, haja com cautela, haja com diplomacia. Não discuta, não briga, não exija. Trabalhe, dialogue. Você vê que em momento nenhum Jacó deixou de conversar com Labão e Labão deixou de conversar com Jacó. Simplesmente ajustaram o contrato. Jacó tinha interesse de fazer fortuna? Tinha, ele não tinha nada, ele só trabalhou para o seu sogro, para o seu tio. Agora ele tem interesse. E ele deixou especificamente ajustado quais seriam os itens desse contrato. E trabalhou para que o seu contrato lhe desse lucro. Né? Ele fez isso, não fez nada de maneira ilícita. Estava no contrato. Ele vai ficar com as malhadas e ele vai ficar com os negros. No outro ano, reajustamos o contrato. Então, eu vou ficar com as brancas e você vai ficar com as malhadas e as negras. Só que, quem é que está fazendo a gestão do processo? É o pastor, não é o tio. O tio não está se envolvendo com isso. Então, ele vai ficar com aquilo que acontecer. Então, essa é a grande lógica desse pequeno texto. Mas, em momento nenhum, eles entram em desacordo. Você quer mudar? Vamos mudar? Então, se você muda as regras, eu também mudo a minha maneira de gestão, porque quem controla a gestão sou eu. Eu quero ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer fortuna. E vou fazer fortuna aplicando aquilo que está no nosso contrato. Então, essa é o primeiro grande ensinamento que nós temos aqui. Então, não entrar em desacordo, principalmente nas relações familiares, profissionais. Apenas aprenda a conhecer. Entenda o teu ofício, domine ele, faça a gestão disso. É isso que vai te dar fortuna. É isso que vai te dar fortuna. Faça isso de uma maneira que seja sempre aberto a conversar com as pessoas. Esteja aberto. Haja com diplomacia. Ele em momento nenhum discutiu com seu sogro, mudou tantas vezes o processo, somente que há uma coisa que Labão não entendeu. Quem é que determina? Aquele que faz a gestão. É aquele que trabalha. Então, se esse ano Jacó queria uma coisa, ele fez o que ele queria. No outro ano ele queria diferente, ele fez do jeito que ele queria. Por quê? Porque ele dominava o processo. Então, é algo que está no livro do Gênesis, para quem quiser ler, para quem quiser entender, está ali. Dito, claro, bonitinho, para a gente entender. Então, fica aqui os 2 primeiros. Em relações familiares, haja com diplomacia. Não discuta, não briga. Segundo, naquele que é o teu ofício, se você quiser ganhar dinheiro, domine os processos, entenda os processos, faça a gestão para que essa gestão gere lucros e benefícios para você. Esses podem ser financeiros, podem ser de qualidade, podem ser de benefícios do ponto de vista de moral também, e que você tenha prestígio. Você também, prestígio. Quer ser um bom advogado? Domina o teu processo. Quer ser um bom dentista? Domina o teu processo. Quer ser um bom comerciante? Domina o teu processo. Quer ser um bom construtor? Domine o processo. Quer ser um bom mecânico? Domine o processo. Quer ser um bom agricultor? Domine o processo. Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo terceiriza tudo, né? E perde as relações com o processo. E aí qualquer mudança nessa cadeia que não está mais dentro do teu nível de gestão te dá prejuízo. Exatamente o que o texto está dizendo para Labão sobre Jacó. E Jacó está ensinando a Labão a entender isso. E Jacó ensinou para Labão que aquele que está lá na ponta do processo, ele domina o processo. Labão, enquanto você não fizer o que eu estou fazendo, trabalhar da maneira com que eu estou fazendo, as pessoas vão trabalhar com aquilo que é teu para benefício delas. Então, é o textinho que lá descascou o álamo, descascou Labão. Ou seja, ensinou que se Labão quiser a fortuna de Jacó, terá que trabalhar como Jacó. E vamos para o outro tema, que é a partida de Jacó. Então, Jacó trabalhou aquele período, né? Somente que, de maneira inteligente, Jacó percebeu que algumas coisas na família não estavam tão bem. Ou seja, os filhos de Labão começam a questionar
a fortuna que Jacó está fazendo. Né? Como disse aqui, como mostrei através do texto, Jacó não está fazendo nada de ilícito. Só que ele está lucrando. Ele está lucrando muito mais. Todo o lucro antes era de Labão. Agora deixou de ser de Labão. Agora este lucro também está sendo de Jacó. Então, Gênesis 31 vai mostrar essa partida, os motivos. Chavezinha de leitura. Aqui está sendo dito a um hebreu. Quando é que você tem que sair de um processo e entrar no outro? Quando é que você tem que virar página na sua vida? Quando é que você tem que sair desse ambiente e ir para outro ambiente? É o que vai ser dito aqui. Então, Gênesis 31, 3. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo que é de nosso pai, e a nossa é a sua custa que se tornou de tal forma tão rico. Ou seja, o teu sucesso, ele passa a incomodar as outras pessoas. Embora você não faça nada de errado, você passa a incomodar os outros. Observou também que a fisionomia do seu sogro tinha mudado. Não tinha mais aqueles sentimentos com ele. Por quê? Todo o lucro era de Labão. Agora deixou de ser todo Labão. Tinha um contrato, tinha um trato. E esse trato foi usado para gerar fortuna. Então, neste momento, Jacó percebeu que não era mais o momento de ficar ali. E é muito interessante, porque o texto, no versículo 3, vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais. Vai para a tua parentela. Eu estarei contigo. É uma voz divina que diz para voltar. É uma nova saída, é uma fuga, né? Isso está sendo preparado, ou seja, Deus está pedindo a mesma coisa que fez com Abraão. Sai da tua terra e vai. Sai da tua terra e vai. Mas o texto diz algo muito interessante. Quando as pessoas começam a não compreender que é justo o teu sucesso, que é lícito o teu crescimento, quando as pessoas deixam de fazer isso contigo, é melhor se afastar delas. É melhor que essas pessoas não sejam feridas, não sejam incomodadas, simplesmente elas sejam deixadas e você toma o seu caminho. E Deus vai ter outro caminho para você. Olha, gente, parece muito estranho estar dizendo isso para vocês, mas o texto está aí, há tantíssimos séculos. E quantas pessoas às vezes têm que ir atrás de um coach, têm que ir atrás de uma universidade para entender coisas que a Sagrada Escritura está dizendo. Quantas pessoas tiveram que fazer cursos de reciclagem para entender o que fazer. Pessoas que passaram décadas servindo a uma instituição, uma empresa, uma sociedade, e não conseguiram ver isso. Porque chega um momento, e em tudo chega esse momento, em que é necessário fazer esta autocrítica. Quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? As pessoas já chega um momento, principalmente para as pessoas que trabalham muito tempo numa empresa, elas começam a ser questionadas sobre os objetivos, sobre as metas. E você está fazendo exatamente aquilo que você tem que fazer, no limite daquilo que você tem que fazer. Mas sempre passa aquele momento em que você não está fazendo o suficiente. Você não está mais dando. Este é o momento. Este é o momento em que a realidade está dizendo para você aquilo que o texto diz que Deus disse. Ou seja, o texto diz assim: sai e vai fazer outra coisa. São raríssimas as pessoas que têm essa clareza. São raríssimas as pessoas que, ao começar um projeto, fazem: eu vou fazer isso até aqui, daqui até aqui. Processos com começo, meio e fim. Projetos de curto, médio e longo prazo. Tem pessoas que não têm isso, elas passarão a vida inteira, primeiro, não fazendo bem feito as coisas que sabem fazer, não se especializando, não gerindo as suas atribuições, as suas competências, não gerindo isso. Vão deixar de crescer, vão deixar de se atualizar, vão deixar de expandir os seus horizontes, né? É a história do indivíduo que transformou
um teclado de máquina datilografar na abertura de uma nova era, né? Então, esse tipo de pensamento, ele pegou uma coisa que tinha, estudou aquela coisa e ampliou ela. E fez disso algo maravilhoso, né? Agora, entender, gente, que isso depende de você. Isso depende de uma autocrítica em tudo que você faz. Você está na empresa, tem uma sociedade, você está numa sociedade, você está num cargo e você não tem projeto de curto, médio e longo prazo, vai chegar um momento que alguém vai começar a questionar o seu desempenho, vai começar a questionar a sua presença ali naquele processo. Simplesmente porque pode cansar de você. Poxa, tá aí há tanto tempo, cadê a renovação, né? Não expande, não melhora, embora toda a riqueza daquela sociedade passe pelas suas mãos, pela gestão. Mas chegou o tempo, deu o tempo. É necessário olhar para o ambiente e dizer assim, aqui, agora, é momento de novos desafios, de novos processos. Volta para tua terra, volta para os teus pais, para a tua parentela. Exatamente aquilo, né? Nós trabalhamos a vida inteira, talvez fazendo coisas para os outros, coisas que às vezes nós nem sabemos qual é de fato a finalidade final daquilo. Mas chega um momento em que você tem que começar também a voltar para si, voltar para suas coisas. Vou pensar um pouquinho mais na sua família. Pessoas que trabalham incansavelmente de dia a dia durante toda a sua vida. Não tiram um momento para descansar, para pensar na família, para pensar nos filhos. Em certo momento, descobre que os seus filhos passaram da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, e da juventude para a idade adulta, e essa pessoa não participou da vida, desse processo, dessa vida das pessoas. Fez muito pelos outros, mas não fez nada pela sua família. O texto aqui está, de fato, Labão, ele faz parte da família de Jacó. E Jacó fez tudo o que podia fazer por Labão. Vamos imaginar que Labão fosse também um patrão. Jacó fez tudo o que podia fazer por Labão. Fez. E chegou um momento em que houve passou a fazer parte de uma sociedade, e nessa sociedade Jacó geriu com o conhecimento que tinha e fez fortuna. Só que essa fortuna não foi bem aceita. Por quê? Porque as pessoas elas não são felizes quando o tudo não é para si. Quando eu tenho que partilhar o bolo, principalmente numa questão financeira, de lucros, as pessoas começam a se incomodar. As pessoas começam a se incomodar e isso é natural. Jacó, em momento nenhum, esbravejou contra o seu sogro. Simplesmente entendeu que o que ele podia fazer por Labão ele fez, o que podia ensinar Labão ele ensinou, o que ele podia tirar de lucro daquele processo ele tirou. Agora, novos ares, novos projetos, volta para a tua... Muda o foco, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua casa, vai cuidar dos teus bens, usa tudo aquilo que você conhece para fazer fortuna para os outros, trabalhar um pouquinho em benefício próprio, usar esse conhecimento para criar também o seu rebanho, para criar também a sua fortuna, para criar também a sua lógica de crescimento. É isso que o texto está dizendo aqui em 3 versículos, né? Então, é uma voz divina, como disse, né? Que propõe uma fuga, propõe uma saída. Jacó, 20 anos, né? Trabalhando nessas paragens da Alta Mesopotâmia. E agora ele vai reunir a sua família, e que família, voltar para casa. Depois de ter organizado esse patrimônio, estabeleceu, podemos dizer assim, um momento de desfrutar essa aposentadoria. Em vez disso, ele vai recomeçar, ele vai voltar para a estrada, ele vai... Gente, aqui tem uma coisa muito interessante. Se Jacó quisesse ficar com Labão, poderia ficar o resto da vida. Não teria problema nenhum. O problema é aquilo que eu disse. Projetos de curto, médio e longo prazo. Eu vou ser sempre servo do meu sogro? Eu vou ser sempre servo do meu patrão? Eu não tenho direito a evoluir esse processo?
a ser dono do meu próprio negócio, dono da minha própria propriedade, construir a minha história? É o que está sendo dito aqui, dentro dessa lógica de instrução ao povo hebreu. Ele voltou para a estrada. É a mesma jornada que Abraão empreendeu no início, deixando a terra de Harã. Ele sai da casa do seu pai, agora ele sai da casa do seu sogro, que de fato também é considerado um pai, e aí ele tem outro ensinamento aqui. Esse talvez seja um dos ensinamentos muitíssimo importantes para o povo de Israel. É uma família. O que é a família? A família é um núcleo, né? Nós temos aqui uma realidade poligâmica. Então, o que Jacó fez antes de tomar essa decisão? Essa decisão que eu acabei de falar, de mudar de vida, de fazer, qual foi a atitude que Jacó tomou? Isso é muito importante, porque é outro ensinamento que o texto, em poucos versículos, estão sendo dados ensinamentos que mudariam a vida de muita gente se elas parassem para pensar nisso. Jacó convocou o conselho de família. Quem é o conselho de família? Certamente não podemos dizer que são as crianças, né? Que vão dar palpites ali, mas Raquel e Lia. E fazem. Elas são também donas, elas também são parte dessa família. E ele vai apresentar toda aquela situação, vai abrir o jogo para elas o que está acontecendo e vai perguntar. Ele pergunta se elas estão dispostas a seguir ele, né? Como Rebeca tinha respondido muitos anos a Abraão, agora Lia e Raquel também estão prontas para deixar a casa de seu pai e a seguir Jacó. E é muito interessante o texto dizer, né? Versículos 4 a 18. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto com os seus rebanhos. E disse-lhes: pelo semblante de vosso pai, e que ele não é mais para comigo como era antes. Mas Deus de meu pai está comigo. Sabe que servi vosso pai da melhor maneira que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar prejuízo. Então ele está dizendo assim, ó, nós tínhamos um contrato. Esse contrato servia para que eu construísse a minha fortuna, meu pé de meia. E durante 10 vezes, Labão mudou meu salário, mudou o meu projeto. Então fez com que, por 10 vezes, aquela gestão dos rebanhos tivesse a ser modificada. Animais malhados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz os cordeiros malhados. Então ele queria que os riscados, e davam luz aos riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. Ou seja, ele está dizendo que não foi feito nada injusto, era ação de gestão mesmo. Um anjo disse em meu sonho: Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Levanta os olhos. Todos os bodos cobrem as cabras, são listrados, malhados, manchados, porque eu vi tudo o que fez a Labão. Então ele está dizendo que os bens que eles têm, como família, são dom de Deus. Né? São dom de Deus. E ele está perguntando: nós fizemos a nossa fortuna, seu pai não está mais tão bem como estava comigo. O que nós vamos fazer? E aí, depois que ele explica tudo o que aconteceu, Raquel e Lia respondem: resta-nos, porventura, ainda alguma parte na herança na casa do nosso pai? Ou seja, nós temos mais alguma coisa aqui? As mulheres, elas não têm direito à fortuna de seus pais. Como o dote já tinha sido dado, elas também não tinham mais direito ao dote. Então, não nos tratou como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso direito, o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, como disse. Então, de comum acordo, Jacó e as suas esposas vão deixar aquela terra. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos, levou todos os rebanhos e todos os bens que tinha juntado. O rebanho lhe pertencia, adquirido em Padarã,
e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Homens e mulheres. É uma história patriarcal, então, de comum acordo, Raquel, Lia, Jacó e a família, todos vão empreender este novo projeto. Vão abraçar esta nova caminhada, vão fazer um êxodo. E aí, Jacó conta às esposas aquele sonho que ele teve. Ou seja, ele está dizendo, olha, pela graça de Deus, Deus também olhou para nós. Deus olhou para nós e fez a nossa fortuna crescer. E isso não na desonestidade, mas na justiça, na graça e na bênção. Fomos abençoados, o nosso trabalho nos trouxe até aqui. É hora de partir. E aí, Gênesis 31:13. Jacó, ele vai contar a elas o que aconteceu. Eu sou Deus de Betel, onde tu me consagrastes uma estela, ou seja, uma coluna, e fizestes um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra da tua família. É o Deus de Betel, né? É hora de voltar para casa. Ele tem que deixar Labão. E aí tem um problema. Ele teme Labão. Ele teme que Labão não deixe ele sair, nem ele, nem suas mulheres. Porque ele estava dando lucro para Labão. Quando você sai de uma sociedade, quando você sai de um... E se você é bom naquilo que você faz, as pessoas, não, vai. Não. Elas vão discutir, elas vão questionar. Então, ele pegou aquilo que era seu, suas mulheres, e, carregando tudo, partiu, né? E aí o texto diz assim, e Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando a sua fuga. Fugindo com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para as montanhas de Galaade. Mas sem que Jacó soubesse de nada, Raquel roubou os ídolos que pertenciam ao pai. Estatuetas que chamavam de Terrafim ou Terrapim, correspondem àquelas divindades, os lares, as divindades da casa, as penates, os deuses familiares. São ídolos que eram venerados como guardiões, protetores, benfeitores da casa. Sem saber por que Raquel os leva, provavelmente para ela ter consigo algo da casa do pai. É como quando a gente vai... deixa a casa do pai, a gente leva uma lembrança, leva uma fotografia, tira uma foto antes de ir embora. Ela queria levar isso. Mas ainda a gente tem que entender que existe aquela mentalidade idolátrica, né? 3 dias depois, Labão descobre a partida de Jacó e das suas filhas e suas esposas, seus netos e todo o gado, e corre atrás de Jacó. Mas ele leva 7 dias para compensar o tempo perdido, né? Então, isso vai ser muito interessante porque ele vai atrás. Ele vai buscar, vai correr atrás. Deus, porém, apareceu num sonho a Labão e disse, guarda de dizer algo a Jacó. Labão encontrou, pois, Jacó, que havia levantado a sua tenda. Gênesis 31, 24 e 25, eu estou lendo aqui. Labão tinha plantado a sua montanha de Gileade. É neste ponto que o narrador continua dizendo, né, que é um embate, é uma disputa bilateral. Duas pessoas vinculadas por um contrato são confrontadas precisamente por causa da quebra de contrato. O Labão começa acusando, dizendo, que fizesse? Tu me enganastes, conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste dessa forma? E Jacó não fez isso. Me lograsse em lugar de me avisar, eu não teria despedido com manifestação de júbilo e com cânticos ao som de tamborim da harpa. Não me deixasses beijar meus filhos e minhas filhas? Protegestes como insensato? Eu poderia agora fazê-los mal, mas o Deus de teu pai disse-me uma noite, guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partisse somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubastes os meus deuses? Opa, aí pegou. Jacó se defende. Da primeira acusação ele diz,
É razão e medo. Eu tinha medo que não me deixasse ir. Então ele está se explicando. Tive medo ao pensar que poderia tirar as minhas esposas. Ele não queria passar por isso. Ele tinha medo que a Labão não deixasse ele sair com as filhas. Mas o segundo, soube absolutamente, e ele vai dizer, ó, do segundo, da questão dos ídolos aí eu não estou sabendo de nada. Eu sou inocente disso. Não peguei absolutamente nada além daquilo que era justo para mim. E pode entrar na casa que você não vai encontrar nada. Gênesis 31, 32. Quando aos teus deuses, porém, seja morto aquele que estiver consigo. Examina o que está comigo, em presença dos nossos parentes, e retoma o que é teu. Jacó, ele não sabia do roubo de Raquel, embora Raquel não tenha roubado, como disse, por maldade. Serviu aqui, já que estamos discutindo, vamos discutir também isso, né? Já que não temos mais nada para barganhar aqui, ou seja, da primeira acusação, eu tinha medo que você não me deixasse sair, nem deixasse suas filhas saírem comigo. E eu não saí nada com que era seu, não roubei nada. Eu saí com aquilo que era justo. Jacó, ele se colocou. E aí o narrador aqui, ele faz algo que é muito interessante. Ele faz com que as pessoas se deem conta que Jacó, além de instruir Labão, de instruir a sua família, ele também preparou as suas esposas. As suas esposas, elas passaram a ter essa mesma astúcia e sagacidade. Então, Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia, das duas escravas e não encontrou nada. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ou seja, ali estavam os terrafins, e ela tinha colocado numa sela de camelo. E ela sentou-se em cima dessa sela de camelo. E Labão revistou a casa inteira e não encontrou nada. Raquel disse a teu pai: não se irrite, meu senhor, se não posso levantar-me em tua presença, pois me acho agora com indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou todas e não encontrou. É uma expressão muito dura, mas assim para dizer que essa esposa é digna de Jacó, né? Ela aprendeu também usar as palavras para enganar. Ela aprendeu aqui uma estrutura, né? Gênesis 31, Raquel disse a seu pai, não se irrite, ela estava sentada sobre ele. Você procurou na casa inteira, não achou, claro, que estava debaixo dela. Mas o narrador vai mostrar outra coisa aqui. Raquel, ela está traindo seu pai. Mas ele consegue outro resultado. Por quê? O autor sagrado está zombando dos terrapim, desses ídolos. Uma mulher, nos dias de regra, no seu estado impuro, segundo a norma hebraica, contamina tudo que toca, ou seja, o sangue da mulher no período menstrual, no pensamento deles, contamina tudo. Ou seja, aqui diz que Raquel está sentada em cima dos ídolos, portanto, eles são agora objetos contaminados. E aqui é uma ironia do narrador, né? Está dizendo que esses objetos de adoração não servem mais para nada. E isso está dizendo o quê? Raquel tirou da casa do seu pai aquilo que não servia para nada. E agora isso se tornou lixo. Então, o texto vai dizer que ela fez um favor ao seu pai. Não foi algo para enganá-lo. O motivo fundamental era para ter uma memória dele. Mas agora que ele fez questão de ter eles de volta, agora eles não servem para mais nada. O narrador, moralmente, ele está zombando das práticas idolátricas. Ele brinca com elas de forma irreverente. Ou seja, se eram deuses tão poderosos, por que não se manifestaram? Não aconteceu nada. A mulher, nas suas regras, sentada sobre isso, né? Então, não precisa mais explicação. Assim, o texto é muito claro, ou seja, Raquel tirou da casa do seu pai as divindades, tirou. É bonito que no momento em que ela tira isso, o pai passa a ouvir falar com Deus. Não tem mais os terrafins.
É Deus que fala diretamente com ele. E tudo isso está sendo dito em pequenos versículos, então você tem que prestar muita atenção no texto. Labão ouviu Deus falar. Isso não tinha acontecido até o momento nenhum até agora. Por quê? Porque ele não presta mais atenção aos terrafins, não presta mais atenção aos ídolos. Agora ele está falando com Deus. Gênesis 36, 41. Neste momento, Jacó perde as estribeiras. Fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Aqui outro ensinamento. Ele ficou triste com a postura do seu sogro. Olha, qual é o meu crime? Qual é o meu pecado? Para que te irrites desse modo contra mim? Revistou as minhas bagagens, não encontrou o que é teu. Mostra-me na presença dos parentes aqui, que seja um juiz entre nós dois. Há 20 anos estou na tua casa, tuas ovelhas, tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, nunca trouxe animais estraçalhados por feras, eu os repunha, pois tu o exigias como quer fossem roubados de dia e de noite, eu tinha que dar conta. E eu fazia isso. Eu que me queimava no sol dia e noite, eu que me queimava no frio, né? Eu que passava sono, né? Há 20 anos eu estou na tua casa. Servi-te 14 anos a tuas filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Ou seja, pingos nos is. Existirá um momento na sua vida, diante de certas discussões, de certas conversas, que você vai ter que chamar a pessoa e dizer, ó, isso. Assim, assim, assim. Vamos pôr os pingos nos is? Basta, chega. Encerrado esse assunto. Jacó está ensinando ao povo de Israel que não adianta ficar discutindo quando as pessoas elas estão desconfortáveis. A gente tem que pôr em pratos limpos, como a gente diz aqui no Brasil. Vamos pôr as coisas em pratos limpos. Vamos ver o que está acontecendo. Então o texto está dizendo que Jacó pontuou, colocou na pontinha da caneta tudo o que tinha acontecido. E agora está perguntando, o que eu posso fazer mais? O que você quer mais além disso? É uma forma de que Jacó está dizer basta. Eu sempre fiz o que você queria. Você ficou rico por causa de mim. Você desfrutou também da minha bênção. O que você quer mais? Que mais eu posso fazer por você? O que vamos fazer mais? Neste ponto, não há nada mais a fazer. Não há mais nada a dizer. Ou seja, diante dos fatos não existe argumentos. Tudo posto em pratos limpos, Labão se cala. Capítulo 31, versículo 43, 44. Labão respondeu a Jacó, estas filhas são minhas filhas. Estes filhos são meus filhos. Estes rebanhos são meus rebanhos. Tudo que vês é meu. Que farei agora? Contra minhas filhas, contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva como testemunho a nós dois. Opa! Diante de tudo posto em pratos limpos, Labão pede arrego. Labão muda a sua postura. Vamos fazer um pacto. Tudo certo, tudo acertado. Os dois apertam as mãos e se separam. Mas primeiro eles constroem algo para firmar esse contrato. Eles constroem uma pilha de pedras, que é outro elemento sagrado muito interessante. Marca a fronteira entre Arã e Israel, entre os arameus e os israelitas. Lembrando que são duas famílias que partilharam do mesmo espaço. Em que agora uma vai para lá e outra vai para cá. Lembra lá de Abraão? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando ele falou para Ló, seu sobrinho,
Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu não vou invadir o teu espaço. Jacó tomou uma pedra e erigiu uma estela, e disse a seus parentes: trazei-me pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou de Jegar Satuta e Jacó de Galaad, né? Então, na língua dos dois povos, na língua das duas tradições, uma ficou Jegar Saduta e a outra Galaad. Ambos significam pilha do testemunho. Servem para explicar o nome da região chamada de Gilead, Galaad ou Galaad, pilha do testemunho. Deve ter sido uma pilha de pedras comum, né? E o que sai disso? Somos irmãos, somos amigos, mas cada um na sua casa. Ninguém se permita atravessar essa fronteira. Ou seja, isso aqui é outro ensinamento. Você deixou a casa do seu pai, você deixou a casa da sua família. Toma as rédeas da sua história. Toma as rédeas da sua história. Tem muitas coisas que não estão funcionando mais na nossa sociedade porque as pessoas perderam a coragem de fazer isso, de sair da sua casa, de construir essa pilha do testemunho. O que o Senhor fez para mim até aqui, tá bom. Agora daqui para cá, eu vou construir minha história. Labão e Jacó estão ensinando isso aos povos. Labão está ensinando aos arameus e Jacó está ensinando aos hebreus. Construam os limites. Dentro desses limites, haja respeito. Pessoas que são muito invasivas na vida das outras, dentro do ambiente familiar mesmo, né? Não está só questão de negócios aqui, não, mas na vida mesmo, das coisas da vida do outro, ou seja, as decisões do outro. Você pode até aconselhar, mas não interfira, não invada. Saiba construir esta coluna, esta pilha do testemunho, essa coluna do testemunho. Saiba viver a relação com a Galaad. Cada um tem a sua Galaad na vida. Para entender que até aqui eu devo certificar de que eu não estou invadindo nem a vida do meu pai, nem a vida da minha mãe, dos meus irmãos, do meu sogro, da minha sogra, dos meus amigos, das minhas amigas. Temos um espaço de convivência, mas dentro desse espaço aqui eu sou senhor das minhas atitudes, senhor das minhas tomadas de decisão, faço tudo aquilo que for de acordo para fazer o bem da minha família. Ouço, vejo o testemunho, vejo os exemplos, mas eu sou dono da minha, eu não vou interferir. Né? Aquela expressão, se eu fosse você, eu faria isso. Isso é algo que serve sempre, eu digo assim, a melhor maneira de você transformar a vida de outra pessoa não é com opinião, é com testemunho. A pessoa vai ver que deu certo na sua vida, ela vai querer para a vida dela. O texto do livro do Gênesis, no capítulo 30, no capítulo 31, até agora está dizendo exatamente isso. Jacó passou um processo de 20 anos tentando ensinar o seu sogro a fazer fortuna, fazendo fortuna para ele. Houve um momento que na segunda etapa do seu projeto de vida ele faz fortuna para ele, mas não deixa de ensinar o seu sogro a manter a sua fortuna. Ou seja, você tem que aprender a gerir aquilo que é seu. E agora, depois de tudo resolvido, pratos limpos, temos um limite. Tudo que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Tudo que eu tinha que ensinar você, eu já ensinei. Agora você tem que caminhar com as suas pernas e eu tenho que caminhar com as minhas pernas. Eu desejo sorte para você e você deseja sorte para mim. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para o sul e eu vou para o norte. Nós convivemos, mas dentro do seu limite de responsabilidade, de integridade e de respeito. É isso que o texto está dizendo. E Labão, ele diz assim, ó, se maltratares as minhas filhas, se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco, mas o próprio Deus que vai testemunhar contra vós. Então eles têm essa conversa, eles colocam os pingos nos is, determinam quais são os limites, quais são as responsabilidades. E agora, nós vamos se separar.
Capítulo 32, versículo 1. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou os filhos, as filhas, abençoou e foi para sua casa. Bonito isso. Estamos aqui, resolvemos todas as nossas pendengas, todos os nossos projetos, o que você tinha que me dar, me deu, o que você tinha que me ensinar, me ensinou. Uma bênção para todos, eu vou para minha casa, você fica na sua, e cada um segue a sua vida. Neste ponto, resolveram todos os problemas. Família não tem rasgos, não tem rixas, não tem problemas. Somente se estabeleceu o quê? Limites de convivência. Jacó vai retornar para sua casa com segurança. Poderíamos dizer aqui sossegadamente, mas não podemos dizer isso, né? O texto silenciou isso até agora, porque ele está na sua terra, ele está na sua pátria, porém ele não está sossegado. Por quê? Porque existe uma perspectiva aqui que muitas pessoas não percebem. Ele está, né? Ele está indo ao encontro do seu irmão Esaú. Ou seja, ele vai ter que se encontrar com o seu passado. Ele vai ter que encontrar-se com a sua história. A última vez que ele viu, Esaú estava realmente com raiva. Estava determinado a esfolá-lo. Agora, né, Isaac está morto, Rebeca está morta, Esaú quer fazer a guerra, né? E agora ele tem a oportunidade de fazer. Então Jacó, chegando no território do seu irmão, ele tem medo, envia mensageiros para preparar o seu irmão. Ele envia dons, né? E é muito interessante a linguagem aqui. Meu Senhor, chama-se humildemente teu servo. Ou seja, Jacó, ele entrou na terra do seu irmão, entrou na terra dos seus pais, mas ele não se coloca lá mais como dono, como ele fez com Labão, como chefe, como ele fez com Labão. Ele entrou humildemente, pianinho. Por quê? Porque ele sabe das suas responsabilidades, ele sabe que vai ser um momento de reencontro, mas ele vai ter que reatar. Então, ele pede que os seus mensageiros chamem Esaú de Senhor, chamem Jacó de servo. Deu-lhes esta ordem, versículo 5 do capítulo 32. Eis o que direis ao meu senhor Esaú, assim fala teu servo Jacó, habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. A atitude aqui não muda. Agora é colocada uma relação de dependência, de reconhecimento, de sujeição. Mas esse será o tema do nosso próximo estudo. Espero que tenha sido útil para você. É uma grande reflexão. Eu acho que o capítulo, o final do capítulo 30, o capítulo 31 e o início do capítulo 32, e o capítulo 32 será muito revelador para os senhores, mas o final do capítulo 30 e o capítulo 31, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, caberia aqui uma leitura muito aprofundada destes temas, que são temas muito ricos. Como disse, é uma herança do povo de Israel, é uma herança do povo de Deus, e nós também somos o povo de Deus, pondo de Deus a caminho. Então temos que aprender a caminhar como o povo de Deus, nas nossas relações comerciais, profissionais, familiares, tomar a Sagrada Escritura como nosso guia, como nossa fonte de ensinamento. Eu espero que esse texto tenha sido muito útil para os senhores. Peço aí a todos que rezem por nós para que continuemos com essa nossa obra de estudo bíblico. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até a próxima.